Tudo bem? Apresento aqui a vocês o Fresnel, por conta da lente que foi inventado por um engenheiro francês que tinha o sobrenome Fresnel. Isso daqui é uma carcaça de um holofote onde a gente usa as lâmpadas par, foco 5, foco 2 e foco 1. Isso daqui é um satellite usado para fazer gerais e também para a gente usar ali na nossa rotunda ou então no ciclorama. Isso daqui é um pinguim que antigamente a gente conhecia como highlight, porque a gente só usava ele para fazer raios de luz na fumaça. Hoje tem outra finalidade. Isso daqui é um elipsoidal de marca nacional, muito bom de ser usado ainda, porque tem as suas funções bem definidas. Isso daqui é um par LED, que na verdade é um holofote de LED, não é? Que ficou conhecido como par LED por substituir, entre aspas, né, o outro par, que é esse daqui, com a lâmpada de LED. Mas na verdade ele é um holofote de LED que tem várias finalidades que nós vamos aprender com o tempo. E isso daqui é o nosso PC plano convexo, isso também por conta da lente. Muito bem. Por que eu estou falando assim rapidamente sobre essas peças? Acredito que a maioria de vocês já conheça. Os que ainda não conhecem percebem que são peças meias semelhantes, né? Essa daqui, o Fresnel, o PC, o elipso. Na verdade, o elipso, se a gente perceber, é a junção do corpo de um PC, que é essa parte aqui, com o corpo de um Fresnel. Vamos lá, esse aqui, com mais toda uma tecnologia ali no meio. Bom, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte, que isso daqui é conhecido como uma luz mais artesanal, onde nós trabalhamos com ela manualmente o tempo todo, onde temos que pendurar elas nas varas, esparramar elas aí pelo chão, colocar nos nichos, colocar onde for preciso, manualmente, ligar manualmente e depois afinar uma por uma. Por que tem que ser feito assim? Não que isso daqui seja uma coisa especial, não. É que, na verdade, um espetáculo de artes cênicas, ele tem uma diferença muito grande de um espetáculo musical, onde principalmente com músicas mesmo, shows, onde se usa movies e aqueles equipamentos que movem para lá e para cá, que não tem uma função muito específica de marcação. Eles fazem as marcações sim, mas é com um ritmo, é diferente. Aqui as marcações são pontuais, são de dimerização, o tempo que essa dimerização demora para acontecer, e a quantidade de luz que ele vai fornecer em cada cena, em cada espetáculo. Então, é uma luz, a gente chama artesanal exatamente por isso, e ela nunca vai sair de moda. Não a luz. Pode ser que esses equipamentos sejam todos substituídos em breve pelos equipamentos de LED, mas a forma de a gente trabalhar com ele vai continuar o mesmo, porque não tem como a gente não pôr a mão e fazer a coisa com carinho. Até daria se todos os equipamentos fossem com com movimento, que você consiga regular isso, mas gente, isso é caríssimo se isso acontecer. Então, acredito que na maioria dos teatros do Brasil isso não vai acontecer. Vamos trabalhar ainda com o tradicional por um bom tempo. Aí vem uma pergunta: quem é que faz com que esses equipamentos funcionem? Quem é que esparrama esses equipamentos pelas varas, pelos nichos, aí pelo chão, liga as tomadas, põe a mão para afinar como tem que ser afinado? Quem é que vai fazer isso daqui funcionar? Quem é que vai fazer esses equipamentos dar conta do recado e fazer com que o espetáculo fique bonito?
existe uma pessoa, existe um profissional que faz esse tipo de trabalho. Ele também, esse mesmo profissional, ele tem a função de resolver alguns problemas antes e durante o espetáculo. Vamos supor que a nossa mesa de iluminação ali está toda programada com cenas e ela vai funcionar quase que no automático, é só clicar uns gol ali e ela vai funcionando. No meio do espetáculo acontece um problema aí de uma queda de energia, sei lá, e essa programação desaparece. E aí você tem que trabalhar com ela manualmente. Se a pessoa que é responsável disso não conhece o equipamento, ou não conhece a respeito de uma operação de uma iluminação de artes cênicas, ele vai passar muito apurado, porque tem que ser feito umas preparações antes e tem que você já deixar alguma coisa em stand-by para que a coisa, se der problema de um jeito, você resolva de outro. A mesma coisa pode ser com um hack dimmer, que pode estourar algum canal e você ter que substituir ainda mesmo durante o espetáculo e jogar em um outro canal e programar rapidamente para que a mesa consiga mandar o sinal e a coisa funcionar direitinho. Então, quem é esse funcionário? Quem é esse profissional? Quem é essa pessoa? Muito bem, eu sou o Locatelli, sou técnico em iluminação de artes cênicas desde 1987 e este é o projeto Iluminando Cenas e Palcos. Eu tenho o objetivo de ensinar com clareza, se é que vocês me entendem, a respeito dos segredos, dos macetes da técnica de iluminação em artes cênicas. Vocês vêm comigo? Então vem, porque a aula vai continuar. Imaginem vocês um arquiteto. Só imagine. Usem a criatividade. Um arquiteto, ele senta lá na sua bancada ou no seu computador e cria um projeto maravilhoso. Ele faz um desenho de uma obra, de um prédio, de uma casa maravilhosa, coisa mais linda do mundo. Com todos os detalhes, onde vai isso, onde vai aquilo, o que vai ser usado aqui, o que vai ser usado ali, o que vai aparecer mais, o que vai aparecer menos. E aí então, tudo pronto, ele vai para o canteiro da obra. Chegando no canteiro da obra, não encontra ninguém. Está tudo vazio, só moscas e cachorros andando para lá e para cá. O que vai acontecer? Nada. Sabe por quê? Porque o arquiteto não vai conseguir construir aquilo que ele projetou. A função dele é criar. É necessário que esteja ali naquele local um engenheiro, os pedreiros, o mestre de obras, aqueles que vão colocar a mão na massa literalmente, para fazer aquela obra que está ali naquele papel, sair do chão, se erguer e aparecer para todo mundo. Assim é a função do técnico em iluminação de artes cênicas. Imagina você agora numa outra situação, um iluminador, um cara da criação, uma moça, sei lá eu quem for, uma pessoa que acompanha aí um espetáculo 3 ou 4 meses durante os ensaios, as preparações e começa a criar as nuances de luz, aonde vai ser colocado isso, onde vai ser colocado aquilo, onde ele vai colocar os cenários, que tipo de cenário ele vai usar, que tipo de cor de luz que ele vai ter que usar em cada cenário, preparar tudo, montar. Aí ele chega num teatro para estrear o espetáculo ou para apresentar o espetáculo. Chega no teatro, o teatro está vazio, cheio de teias de aranhas penduradas,
as cadeiras todas sujas, o palco abandonado e os holofotes desligados, nada funcionando. O que ele vai fazer? Nada. O teatro não é dele, ou seja, o teatro, ele não trabalha naquele teatro, ele está ali para apresentar o seu espetáculo, para apresentar a sua criação. E o teatro não tem um responsável, não tem um técnico. Então chega um técnico que já conhece aquele espaço, mas que não trabalha mais ali, mas ele conhece, e bota a mão na massa, e coloca os holofotes para funcionar, e testa um, e testa o outro, esse não funciona, aquele funciona, esse aqui está quebrado, aquele não está quebrado, esse aqui está com defeito, o carrinho não anda, esse aqui está muito enferrujado, aquele dali o cabo está estourado, vamos fazer uma revisão nisso tudo e botar para funcionar. Aí depois que estiver tudo funcionando, teste, e vai testar peça por peça, ver se a mesa está ok, se os racks estão ok. Ok, está tudo funcionando? Bem, agora vamos montar esse equipamento de acordo com o projeto, de acordo com o mapa feito pelo iluminador do espetáculo. É aí que eu sempre digo que um técnico ele tem que trabalhar em parceria o tempo todo com quem está montando o espetáculo no palco. Seja um espetáculo de teatro, seja um espetáculo de dança, seja qualquer tipo de espetáculo de música, de stand-up, ou então uma apresentação, uma palestra, seja lá o que for. As pessoas têm que falar as mesmas línguas ou a mesma língua, porque se isso não acontecer, algo não vai funcionar direito. Não existe uma apresentação perfeita se todos os responsáveis por cada setor daquele local, daquele espetáculo, não funcionar 100%. Então, por isso, o técnico em iluminação de artes cênicas é uma peça fundamental dentro da apresentação de qualquer espetáculo, porque sem ele as luzes não funcionam, os equipamentos não vão funcionar. E não tem outra forma a não ser através da técnica. Mas quem é que pode trabalhar fazendo essa função de técnico em iluminação de artes cênicas? É preciso fazer uma faculdade? É preciso ter algum conhecimento específico? É preciso saber alguma coisa? Em tudo que nós fazemos na vida, para fazermos bem feito, é necessário que nós conhecemos aquilo que estamos fazendo. Mas, necessariamente, para você começar, você não precisa saber. A gente aprende. Como que a gente aprende? A gente aprende estudando, fazendo cursos, fazendo treinamento, fazendo oficinas. É assim que a gente aprende. A gente não consegue fazer nada na vida se a gente não der um pouco da gente nos esforçando para que os nossos conhecimentos eles se alterem, eles se aumentem e nós consigamos fazer tudo aquilo que queremos fazer. Pensa assim numa pessoa que mora distante, num bairro distante, e que nunca foi num teatro. Ele é novo, está acabando de fazer o seu 2º grau, está querendo uma profissão nova, não sabe o que vai fazer da vida ainda, e não conhece esse lado do mundo. Por quê? Porque ele nunca foi num teatro, nunca ouviu falar que existe teatro, não tem nem ideia de que existe essa profissão, essa forma de trabalhar dentro de um teatro. Às vezes ele tem a aptidão para aquilo, mas ele não sabe ainda. Às vezes ele se daria muito bem em cima de um palco como um ator, como um cenógrafo, mas ele não sabe ainda, porque ele nunca foi num teatro.
Ele não conhece, nunca ninguém falou para ele que existe esse tipo de coisa. E olha que eu conheço muita gente assim ainda. Aí já tem um outro tipo de pessoa que já ouviu falar de teatro, já falaram para ele de teatro, mas falaram mal, porque as pessoas com quem ele conversou não tiveram boas experiências ou nunca, na verdade, foram ao teatro, também foram de ouvir falar e buzinou na orelha dele que teatro é coisa ruim, que teatro não é bom, e aí então ele nunca compareceu no teatro. Ele não tem ideia de como essa coisa aqui funciona, de como a estrutura de um teatro está à disposição de qualquer um para algumas funções. Aí tem também aquela pessoa que já até veio no teatro, chegou aqui para assistir uma pequena apresentação de um grupo de uma escola ou de alguns amigos que não tem experiência nenhuma de teatro, que não tem experiência em nada, foi uma apresentação muito simples e que para ele não teve valor nenhum. Ele chegou em casa e disse: aí eu não volto no teatro nunca mais, se aquilo lá for o tal do teatro, o que eu estou fazendo? Eu não vou voltar mais lá. Então, ele perde uma grande oportunidade de conhecer como é esse mundo. Mas já existe outras pessoas, né, que já vieram, que assistiram bons espetáculos, que já viram a magia das luzes acontecerem, as magias dos cenários acontecerem, e ficou vislumbrado com aquilo e disse para si mesmo: eu queria esse mundo para mim, mas eu não sou ator, eu não quero atuar, eu não quero subir num palco, eu não sei dançar, não sei tocar, não sei cantar, o que eu posso fazer? Se ele tem interesse, se ele quer participar desse mundo, mas acredita que não pode ser um ator, que não pode ser, por que não experimenta trabalhando aqui no palco, sendo um iluminador, sendo um técnico de iluminação? Aqui a pessoa vai ter um trabalho digno, honesto, com liberdades de horários, você vai estar no meio de gente maravilhosa e ainda vai ver como todo esse mundo funciona. Quem sabe aqui ele ainda não encontre uma nova forma de enxergar as suas criatividades, que às vezes ele tem, está guardada lá embaixo e ele não sabe que tem, porque ele nunca viu e não sabe que ele poderia fazer aquilo também. Então tem muitas formas de uma pessoa começar sobre um palco, mas uma delas é essa daqui, é a de ser um técnico em iluminação de artes cênicas, que é uma profissão que está escassa no Brasil hoje, que os teatros estão precisando muito de gente que saiba trabalhar com isso daqui, porque existem pouca gente que quer fazer esse tipo de coisa, ou que às vezes nem conhece e não sabe que existem tantas vagas por aí para esse tipo de trabalho. E posso dizer uma coisa, está todo mundo precisando, até de você que não sabe nada de teatro, que não conhece nada, que nunca foi no teatro, está precisando de você que já ouviu falar de teatro, mas falaram mal e você nunca chegou num teatro para conhecer, até de você que já foi num teatro e viu coisa que não te interessou e que você acabou não descobrindo o que esse mundo oferece, e para você que se vislumbrou e disse: eu quero esse mundo para mim. Então, o caminho está aberto para todo mundo. Não tem como falar não. É só querer, é só se preparar. A gente tem que estar preparado para tudo nessa vida. Nada cai do céu. E outra coisa, conhecimento ninguém rouba da gente não. Conhecimento nada é demais. Nunca é demais. Ok? Eu vou falar um pouquinho de mim. Vocês acham que eu nasci dentro de um teatro? Não. Eu nasci na roça. Segundo a minha mãe, eu nasci embaixo de um pé de café. Maneira de dizer, porque meu pai trabalhava com café nessa época, na cidade de Arapongas,
norte do Paraná. Aos 12 anos de idade eu queria saber tocar violão e viola. Meu pai me comprou um violão e eu comecei a tocar o violão como se tocasse uma viola, porque eu gostava muito do som da viola, da forma de se tocar viola. Mas não tinha ninguém para me ensinar, eu tive que me virar sozinho através de um método que eles me mandaram junto com o instrumento. Ou seja, tudo começou dessa forma. Mas era num lugar no meio do nada, ou seja, onde a gente não conhecia teatro, não conhecia música, não conhecia dança, não conhecia absolutamente nada, a não ser a escola que a gente tinha que estudar e mais nada. O tempo foi passando, a gente vai crescendo, eu apaixonado pelo cinema, para vocês terem uma ideia. Eu era louco por filmes de comédia. Eu ficava o tempo que eu podia, lógico que eu trabalhava durante o dia, mas à noite, todos os tipos de filme de comédia que tinha eu assistia ali naquela época, com Jerry Lewis, muita repetição de filmes do Carlitos, do Charlie Chaplin, Mazzaropi, os Trapalhões, que eram gente nacional, gente do Brasil, e todos os tipos de comédia, Oscarito e Grande Otelo. E eu falava, eu quero esse mundo para mim. Eu quero esse mundo para mim. Mas de que forma? Eu morava num... Quem conhece Cruz Maltina, norte do Paraná, não, perto de Faxinal, acho que é norte do Paraná, lá mais, está mais para o centro do Paraná um pouco. É uma cidadezinha pequenininha, e fora que ainda eu morava na roça, um pouco mais longe, um pouco mais distante. Como que eu ia fazer isso? Aí então, o primeiro curso que eu fiz na minha vida, gente, foi pelo Instituto Universal Brasileiro, um curso por correspondência. E não tinha vídeo nessa época, não. Os cursos nessa época era por escrito, era no papel. E eu fiz um curso de técnicas de cinema, onde eu aprendi como que funcionava uma iluminação de cinema, como que funcionava uma captação de áudio de cinema, como que funcionava uma moviola, equipamentos que eram usados no cinema naquela época. Estou falando em 1982. Não existia equipamento digital, não existia nada. E eu não conhecia nada de teatro ainda. Até que, no colégio, no segundo grau, a diretora da escola pediu que a gente fizesse uma apresentação de casamento caipira, no meio do ano, na festa junina. Nós criamos lá uma apresentação com vários personagens e fizemos a apresentação. Foi um sucesso danado, o povo aplaudiu. Eu nem sabia que isso aqui tinha funcionado ou não tinha funcionado, porque eu nunca tinha feito, foi tudo como autodidata. Ou seja, a gente não sabia se estava certo, se estava errado, o que estava certo, o que estava errado. Tudo bem. Foi passando, em 83 eu entrei num grupo de teatro, aí a gente mudou de cidade, entrei num grupo de teatro na cidade de Arapongas, dirigido pela Claudete e supervisionado pela Nite Jacon, que nada mais é do que a idealizadora e criadora do Festival Internacional de Londrina, que durou aí por 40 e tantos anos. E eu comecei a fazer um personagem, era um palhaço argentino, era uma peça infantil, onde chamava-se Planeta dos Palhaços, e o meu personagem era o personagem engraçado. Ele caía para lá e caía para cá, era tudo que eu queria, era tudo que eu via nos filmes, com o Jerry Lewis, com os personagens que eu adorava, Charlie Chaplin. E eu comecei a fazer aquilo, eu falava, gente, é esse mundo que eu quero. De novo, eu bati com a cara no vidro, né? Porque o teatro tinha um grande vidro na frente e disse, não vou conseguir viver disso, essa cidade é muito pequena, não tem como eu sobreviver dessa forma. Aí então, voltei para o meu mundo, fui trabalhar num banco, fui bancário por um tempo, saí do banco, criei uma indústria de calçado com mais 3 amigos, não entendi absolutamente, em pouco tempo a gente faliu tudo. Com essa brincadeira, meu pai perdeu casa, perdeu um trator, perdeu uma colheita de café, porque ele era nosso avalista em desconto de duplicata. Isso tudo porque a gente não conhecia esse mercado, não conhecia esse mundo do calçado, e também porque o Brasil passava numa crise louca na época, com esses planos
de financeiros que aconteciam um atrás do outro, então a gente se desandou tudo. Foi nessa época, 1987, que um colega nosso, que trabalhava num Teatro Vianinha de Arapongas, botou tudo a perder quando ele ligou todo o equipamento do teatro em 220 e as lâmpadas naquela época era tudo 110 e ele queimou tudo. A doutora Nitz pegou, mandou essa pessoa embora e o teatro ficou sem ninguém. Quando eu vi que o teatro estava sem ninguém e eu estava desamparado naquele mundo porque eu tinha acabado de perder todos os nossos calçados, a minha vida estava de cabeça para baixo. Eu cheguei para ela e falei: Nitz, eu quero trabalhar nesse teatro, você não precisa me contratar agora. Se você vê que eu sirvo depois, você me contrata. Aí então, ela falou: então tá, pode começar a trabalhar. Como ela me conhecia, ela confiava em mim. Me confiou o teatro e falou assim: pode trabalhar. Eu já tinha trabalhado com som uns 2 anos antes numa campanha política, um ano antes, na verdade, em 1986, uma campanha política para deputado. Então, de som eu já entendi um pouquinho, nada, muita coisa. E quando eu fui trabalhar no teatro, eu fui trabalhar com iluminação e som. Porque a gente não ficava só dentro do teatro, fazia alguns eventos externos com equipamento de som. Menos de 20 dias, eles me contrataram e eu me tornei um funcionário da Secretaria, na verdade, na época, era Departamento de Cultura de Arapongas. E aquilo, para mim, foi a glória. Então, eu estava trabalhando dentro de um teatro como um técnico. Uma função que eu jamais imaginei que eu fosse exercer na vida. Jamais. Eu era carpidor de café, trabalhava com trator, trabalhava atrás de um cavalo passando arado, banando café, ou então cortando arroz, arrancando feijão. E eu era um técnico. Não conhecia quase nada e fui aprendendo. E eu fui estudando. Aí ela me levou para os festivais ali em Londrina. E eu comecei a ajudar em festivais e aprender com gente da Alemanha, aprender com gente da Itália, aprender com gente de fora. Outros tipos de linguagens de iluminação, de formas de você ligar equipamentos, de resolver alguns problemas. E como a gente comecei a trabalhar num teatro pequeno, onde os equipamentos eram bem escassos, tanto de som quanto de luz, você acaba tendo que descobrir coisas diferentes para fazer os espetáculos acontecerem, então você vai se tornando expert naquele assunto. Em pouco tempo, eu já era convidado, menos de 2 anos, um ano e pouco, eu já estava sendo convidado para participar como iluminador de espetáculos, de algumas peças na região, em festivais no Brasil todo. Na época existiam muitos festivais de teatro. E eu fui, ganhamos alguns prêmios, bastante coisa na época. Foi muito interessante. E essa vida minha continuou. E até hoje eu estou trabalhando nisso. Como iluminador, como técnico em iluminação, como técnico de som, que muita gente ainda me conhece como técnico de som, porque eu viajei uma época com banda sendo técnico de som. E hoje aqui na Secretaria de Maringá, eu sou iluminador, mas também trabalho com som. Já fiz várias oficinas, já ministrei várias oficinas de iluminação aí pela região. E também já participei como avalista, em concursos, na parte prática, em concursos públicos de iluminação e sonoplastia. Em vários concursos por aí já participei, sendo o avaliador das pessoas que tinham que fazer esses testes. Então, eu conheço muito bem dessa área, conheço muito bem como resolver os problemas, eu conheço muito bem como que tudo isso daqui funciona. E principalmente, eu sei muito bem como tudo funciona na cabeça de quem atua aqui no palco, de quem trabalha aqui no palco, porque eu já fui um deles. A pergunta que é feita é: onde que um técnico pode trabalhar? Com quem ele pode trabalhar? Um técnico de artes cênicas. Bem, um técnico de artes cênicas tem vários
caminhos que ele pode seguir. O primeiro, lógico, é trabalhar num teatro como esse, sendo um técnico responsável pelo espaço onde ele vai fazer iluminação, onde ele vai fazer sonoplastia, onde ele vai até ajudar aí na parte de cenografia, esse tipo de coisa que acontece em cima de um palco. Mas não é só isso, não. Um técnico em iluminação de artes cênicas, ele pode trabalhar com um grupo de teatro, viajando pelo país todo, fazendo apresentações. Ele pode trabalhar com grupos de dança, viajar até fora do Brasil fazendo apresentações. Ele pode trabalhar com grupos de músicas mais intimistas, esses shows mais individuais, que tem poucos músicos, que é feito sobre palcos de teatro ou locais pequenos. Esse é um trabalho de iluminação de artes cênicas, onde toda a luz é uma luz desenhada, é uma luz suave, nada de pisca-pisca, de correria, é uma luz muito suave, é uma luz tranquila que tem que ser feito com tranquilidade, com conhecimento. Também você pode seguir o caminho do cinema, da televisão. Eu, por exemplo, trabalhei em vários programas de televisão fazendo iluminação. Trabalhei em alguns filmes fazendo iluminação. Alguns programas de televisão eu também participei atuando e depois editando os vídeos para a televisão, mas principalmente trabalhando com iluminação, que é uma coisa que eu estava sempre buscando aprimorar. Uma coisa que eu sempre busquei conhecer para poder fazer bem feito. E não é só a questão de fazer bem feito, é a questão de ser coerente com aquilo que a gente está fazendo. Tem concursos públicos no Brasil inteiro na área de iluminação, de som e de audiovisual. São prefeituras, SESI, SESC, são casas de culturas, fundações culturais. Existem muitos lugares nos quais um iluminador ou um técnico em iluminação de artes cênicas, ele vai trabalhar. Ele pode trabalhar. E tem mais uma. A partir do momento que você começa a trabalhar como técnico, e se você tem vontade, e se você tem criatividade, como eu já disse lá no começo, a sua criação para a parte de iluminação começa a aflorar e você já começa a ter ideias fantásticas, coisas diferentes para iluminar alguns espetáculos que às vezes as pessoas não estão preparadas, e você pode ajudar muito bem. Você pode criar presets de iluminação, você pode criar formas de iluminação que você vai usando ela, trocando algumas peças apenas em cada tipo de espetáculo diferente, se você trabalha num teatro. E é isso que a gente ensina, que é isso que a gente vai ensinar nas próximas aulas. Então, um técnico em iluminação de artes cênicas tem N locais para trabalhar e, claro, a possibilidade de ganhar muito bem se você se destacar naquilo que você faz. Inicialmente, todo mundo pensa que a técnica é só um trabalho técnico, não é? É você pendurar holofotes, é você ligar cabos, é você ajustar o rack, dimmer, é você chegar na mesa, ligar a mesa, ver se está tudo funcionando, subir numa escada, afinar os holofotes de acordo com o que o espetáculo exige e acabou. Não. Gente, isso aí é só uma parte. Essa só é a parte funcional da profissão de técnico em iluminação. Mas, no fundo, nós temos que ser artistas. No fundo, nós temos que trabalhar com criatividade. Nós temos que vivenciar isso que nós fazemos aqui com os atores, com a equipe que está trabalhando. Porque, afinal de contas, ninguém gosta de trabalhar, ninguém quer trabalhar
numa profissão ou numa função de cara amarrada. E essa função é um trabalho que a gente trabalha com entretenimento, com arte, com cultura, desmistificando isso com teatro, com dança, com música, com todos os tipos de artes e entretenimento que existe. Então, nós temos a possibilidade de aprender muito mais outras funções aqui dentro e quem sabe se destacar em outras. Como eu já disse, a gente pode descobrir aqui que eu seja um bom cenógrafo e a partir daqui eu vou trabalhar com cenografia também. Fora disso, você pode ser um escritor, você pode aprender a escrever peças de teatro, você pode aprender a escrever roteiros, você pode fazer as suas histórias, fazer os seus filmes, fazer as suas peças, montar o seu grupo, montar o seu espetáculo, porque afinal de contas, a partir do momento que você está trabalhando dentro de um teatro, muita coisa começa a aflorar na cabeça de qualquer um que trabalha aqui dentro. Desde que, lógico, que ele goste do que ele esteja fazendo, de que ele ame essa profissão. Porque quer queira ou quer não, todos temos que estar apaixonados por aquilo que fazemos. Não adianta querer fazer alguma coisa que não faz parte do nosso gosto, querer fazer alguma coisa na marra, isso não vai levar a nada e com certeza a gente vai abandonar no primeiro espetáculo, de jeito nenhum. Isso daqui a gente tem que gostar, a gente tem que se apaixonar por isso aqui, mesmo que você não conheça, mesmo que você nunca esteve aqui num palco, mesmo que você nunca viu um espetáculo de teatro, de dança ou de música, tenha curiosidade, veja, aprenda, faça um curso, estude sobre isso, fala, puxa vida, eu vou começar a minha vida profissional agora e eu quero fazer alguma coisa diferente, então eu estou te dando um caminho, é o caminho da arte, do conhecimento, é o caminho da cultura, é o caminho da iluminação, o caminho da técnica. Você pode ser mais adiante um engenheiro de iluminação, um engenheiro de luz e viajar o mundo todo dando palestra, dando curso. Aliás, gente, o caminho ele é grande, muito grande. Basta que a gente tenha pernas o suficiente para caminhar por ele. Para encerrar essa nossa aula sobre o conhecimento da técnica e iluminação de artes cênicas, toda essas partes em que essa nossa profissão está inserida, eu quero falar sobre o que realmente um técnico faz num espetáculo. Qual é a sua função real num espetáculo? Primeiro, fazer isso daqui funcionar. Não tem como. Se isso aqui não funciona, não tem iluminação. Segundo, fazendo ele funcionar, ligar nas linhas corretas, nas vias corretas, para que depois seja programado lá na mesa e o operador, se não for você, ele consiga operar a luz sem erro. Depois disso, afinar essa iluminação. O que é afinar essa iluminação? Afinar é fechar os focos, abrir no tamanho necessário, colocar as gelatinas das cores que foram solicitadas, deixar tudo funcionando perfeitamente. Essa é a função prática da nossa iluminação. Mas, falando em subjetividades, a função do técnico em iluminação é aquele que transforma desenhos, planejamentos de luz em espetáculos. É aquele que transforma peças de holofotes colocadas em setores diferentes do palco em um show, em um espetáculo, onde quem estiver assistindo vai falar: ufa, isso é bonito. Claro, a gente só consegue fazer isso se a gente estiver preparado. Outra coisa, a função do técnico é fazer
com que quem estiver aqui no palco consiga transmitir toda a sua mensagem para a plateia, sem que a plateia perceba que existiu um técnico aqui no palco. É claro, quando a gente faz alguma coisa errada numa iluminação, que ela fica sobrando para algum lado, ou cortando, ou sei lá atrapalhando alguma coisa, com certeza a plateia vai ver que alguma coisa está errada. Mas quando a coisa ela é feita corretamente, quando ela é feita 100% correto, ninguém vai sentir algo diferente no espetáculo. Simplesmente vai ver que a coisa aconteceu perfeito. E aí então o trabalho do técnico foi feito 100% correto. Sabe o que pode acontecer depois de um espetáculo assim? Um diretor chega aqui na frente, começa a agradecer todo mundo, os diretores, os atores, agradecer a plateia e agradece o técnico que montou aquela iluminação. Parece uma bobagem, mas não é não. Isso é o reconhecimento pelo seu trabalho. É o início de uma carreira sem fim, onde você poderá ser convidado para dar palestras, onde você vai ser convidado para dar oficinas, como eu já fiz em vários lugares por aí, onde você pode ser convidado para dar um curso, como eu vou começar a fazer agora. Vocês têm tudo pela frente. São 37 anos de profissão que vou desmistificar no nosso projeto, iluminando cenas e palcos. Até a próxima aula.